Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tantas coisas boas que nós ouvimos e tantas coisas boas que nós temos visto na sua presença. Pai, a melhor coisa nessa vida que a gente pode fazer é perseverar ao seu lado, confiar sempre em Ti, nos mantermos serenos, Pai, ao longo dos anos, para podermos ver a glória do Senhor sendo manifestada nas nossas vidas e na vida de tantas pessoas. Pai, muito obrigado, te agradecemos pelo Senhor nos dar a oportunidade de estudarmos a palavra hoje. Senhor, revista nosso coração de humildade e podermos pensar, meditar em nossas vidas, para que nós possamos sempre manter, Pai, nosso desejo de renovação, de mudança em nossas vidas, Pai. Que jamais nossos corações se endureçam, por favor, Deus. Que a gente possa sempre ter humildade na sua presença, sempre prontos a ser moldado como barro na mão do oleiro, para que até o fim da vida, mais e mais, nos tenhamos a aparência espiritual de Cristo. Muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Título do nosso ano que nós estamos trabalhando é Até que Cristo seja formado em nós. 2 semanas atrás, o Edson nos ensinou aqui sobre Jesus, a luz de Cristo, a única luz verdadeira, fonte de luz que deve entrar em cada um de nós para provocar as mudanças que Deus tanto deseja para nós esse ano. Semana passada a gente teve um tempo com Alcides aqui. Ele nos ensinou sobre a atitude de Pedro saindo do barco, sobre a fé e sobre o arrependimento, a mudança de mentalidade que Deus está esperando que a gente tenha em todos os momentos da nossa vida. Sabe, mudar sempre não é fácil, não é verdade? Fisicamente, eu já fiz 22 mudanças na minha vida, de mudar de casa, 22 vezes. Eu não aguento mais mudar, né? Mudança espiritual de vida também é difícil. Mudar, sempre manter nosso coração macio, humilde, pronto para ouvir, pronto para mudar. Eu não sei para você, mas para mim está ficando cada vez um pouquinho mais difícil. Não sei se é por causa da minha juventude que está acabando, né? Mas vai ficando difícil cada vez mais. Então hoje eu quero falar sobre não deixarmos de sermos homens e mulheres flexíveis, pessoas que estão prontas a mudar quando Deus nos chama a uma mudança. Em Jeremias 18, diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Sabe, o profeta Jeremias, ele viveu numa época que tinha como pano de fundo na história da época que ele viveu, uma disputa por um território conhecido como território fértil. Havia uma disputa muito grande, né? Era um território que ia do Egito até a Mesopotâmia, né? Então, potências da época como o Egito, a Síria e a Babilônia estavam brigando por ter esse território. E o povo de Judá estava dividido. Alguns apoiavam o Egito, outros partidos apoiavam a Síria e outros a Babilônia. Foi nesse contexto que um levita que nasceu no interior, numa cidade do interior, numa pequena vila, poucos quilômetros de Jerusalém, se inclui nessa história. Então ele insiste que Judá deve se render aos babilônios, né? Deus o declara como seu porta-voz e está lá anunciando ao povo de Deus que eles têm que se entregar. Em 598 a.C., os trágicos anúncios de Jeremias se concretizam realmente, né? E Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém e tomou para si, né? Em 567, então, Jerusalém foi totalmente destruída. Nesse contexto, então, Deus chama Jeremias para ele ir lá e olhar um trabalho de um oleiro. Então vamos estudar essas 6 escrituras hoje no nosso tempo, juntos. No versículo 1, essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor.
Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Irmãos, Deus está nos chamando hoje para ouvir a sua mensagem da mesma maneira como aconteceu tantos anos atrás. É a mesma coisa para nós, venha ouvir a mensagem, né? Preste atenção no que você vai ouvir, considere a mensagem. E aí Jeremias, no versículo 3, quando chegou lá, viu ele trabalhando na roda. Mas no versículo 4, a palavra diz, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ele chegou e ele ficou lá observando todo o trabalho do oleiro. Vê seu trabalho, sua excelência, seu desejo, sua paciência, deixar tudo certo. Mas às vezes as coisas não saem como ele deseja. O que ele faz? Ele percebe, ele refaz, ele desmancha, desmonta tudo e começa tudo de novo. Na mesma intenção de fazer o que ele tinha planejado, um belo vaso, com certeza. Sabe, então nós vemos aqui Deus usando esse exemplo para mostrar para cada um de nós e para todos que querem ouvir a mensagem dele, que Deus quer fazer esse trabalho na vida de cada um de nós. Quem é o barro somos nós, quem é aquele que vai nos moldar, o oleiro, é a mão de Deus. Então a gente pode pensar em algumas coisas hoje de manhã, vamos pensar junto. Será que o oleiro vai parar seu trabalho antes de terminar a obra? Não. Será que o oleiro, no caso Deus, vai se cansar de fazer a obra dele nesse monte de barro? Não nos parece que vai, lendo as palavras de Deus. O oleiro sabe exatamente o que ele quer fazer com o barro? Deus sabe exatamente o que ele quer fazer conosco. Ele tem um plano de como construir, como moldar, como ir construindo? Tem. E o barro? Se o barro pensasse, somos nós o barro, e nós pensamos então. Será que o barro perguntaria, o que você está fazendo comigo? Você nem perguntou o que você quer fazer comigo? Será que o barro perguntaria isso? Pô, você está achando que eu estou disponível a hora que você quer, para você fazer o que você quer comigo, trabalhando desse jeito? Será que o barro se deixa moldar ou ele fica, não me toca, não mexe comigo, deixa eu aqui. Será que o barro seria resistente à mão do oleiro? Afinal, barro é barro, não tem forma. Ou será que o barro pensaria, puxa vida, vai melhorar se ele colocar a mão em mim? Uau! Esse monte de barro, de argila que eu sou, vai fazer alguma coisa muito linda. Aí o barro está lá, se submetendo, não reclama, confia completamente no oleiro, e ele está lá. Pode trabalhar comigo. O barro não demonstra nenhuma razão, nenhuma ação contrária ao trabalho do oleiro na vida dele. Irmãos, hoje de manhã, nesse ano onde nós queremos formar Cristo em nós, vai ser fácil formar Cristo em nós? Ou vai ter que ter muito trabalho para formar Cristo em nós, no sentido de encontrar resistência, de encontrar áreas na nossa vida que a gente vai dizer, não me toca nessa área, eu não quero que ninguém toque, ninguém molde, ninguém entre, ninguém dê outra forma na minha vida. No versículo 5, então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de São Paulo, será que eu posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de São Paulo. Deus está nos perguntando, Ele pode agir assim conosco hoje? Deus pode agir com a nossa igreja dessa maneira hoje de manhã? Nós vamos permitir, nós vamos considerar que somos barro nas mãos de Deus? Nós vamos dar autorização para Deus dizer, faz o que você quiser, porque eu confio que o Senhor vai fazer um desenho maravilhoso, um vaso lindo para a sua glória? Nós estamos gritando, né? Deus me molda, quero ser um barro pronto a ser moldado cada vez mais. Sabe qual é o perigo quando a gente não quer mais ser moldado? Sabe, todo mundo tem uma visão sua, não tem? A minha mulher tem uma visão minha. Eu queria mostrar uma foto como minha mulher me vê. Olha, então tem uma foto que eu tirei. Essa é como... Por que vocês estão rindo?
Alguém quer óculos emprestado? 3,5 graus. Isso é como minha mulher me vê. Pode ir, bater palma, pode dizer uau, que incrível, né? Olha, vai, obrigado, isso aí. Beleza. Agora eu vou te mostrar como eu me vejo. Aí, eu me vejo assim. Mais maduro, cabelo branco. Tá mais parecido, fala a verdade, ó, dá uma olhada, ó. Legal, né? Agora, como todos vocês me veem, é essa aqui, ó. Então, eu tenho que fazer algumas escolhas na minha vida. Número 1, minha mulher continua me olhando daquele jeito até o fim, por favor. Número 2, acho que é bom eu começar a mudar a minha visão sobre eu mesmo, né? Senão eu vou ter um infarto e nem vou saber por quê daqui a pouquinho, né? Sabe, às vezes é muito difícil a gente se enxergar. Às vezes é muito difícil ver aonde nós estamos espiritualmente. Às vezes é até difícil a gente ver onde está nosso coração. Às vezes é difícil a gente tentar entender o que a gente está pensando sobre nós mesmos, muitas vezes na vida. Será que eu sou um barro mole, sempre pronto para ser manuseado? Sabe, eu confesso que os anos têm endurecido o meu coração. Eu tenho pensado muito ultimamente sobre isso. Eu estou ficando mais velho, eu sou mais maduro, eu sou uma pessoa mais estável espiritualmente, mas também eu sinto que eu sou uma pessoa mais difícil de mudar. Eu sou mais resistente às mudanças, eu tenho que agora pensar bastante. Leva um tempo para eu amadurecer, pensar, eu tenho que sair para pensar, eu tenho que sair para orar, eu tenho que sair para... Eu sinto que o barro, que era tão mole no início, está querendo endurecer no meu coração, às vezes. Me pego assim muitas vezes. Eu agradeço muito os irmãos que trabalham comigo na igreja, que têm me ajudado sempre nas reuniões a mudar a maneira que eu penso. Ter paciência comigo, esperança que eu vou mudar. Misericórdia. Mas eu sinto, eu consigo ver. Já falei isso com a minha mulher, né? Eu estou ficando mais teimoso. Ela é. Estou ficando mais ranzinza também. Conversei com o Heitor, graças a Deus ele também está ficando assim. Então também não estou sozinho no mundo. Mas eu falei, pô, não é assim que eu quero ser. Eu quero formar Cristo em mim, não um velho ranzinza em mim, né? Não ser ranzinza. Sabe, enquanto o nosso barro é mole, irmãos, dá para moldar, não é verdade? Dá para dar forma, dá para consertar, dá para remodelar, dá para melhorar, dá para transformar, dá para aprimorar. Faz o que for necessário, mas eu quero ser a imagem de Cristo. O que vai manter meu barro mole? Sempre mole, sempre pronto para ser utilizado, não importa o tempo que eu esteja perto de Cristo. Eu pensei em duas coisas hoje de manhã. Abre sua Bíblia em João 4, versículo 13. Para manter barro mole, você precisa de água. Não tem jeito. A água amolece o barro. Jesus é fonte de água viva. Quando ele encontra a mulher samaritana, ele diz isso para ela em João 4. Eu não vou ler todo o trecho, que é muito longo, mas eu queria só me fixar no versículo 13 e 14. Diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O único jeito de me formar a imagem e a semelhança de Cristo é beber que a água que Cristo quer me dar. Uma fonte inesgotável. Sabe, é interessante. Para formar Cristo em mim, eu preciso da água que Cristo quer dar para mim, para manter meu coração maleável. Sabe, fica claro, se nós não estivermos perto de Cristo, perto da fonte que jorra água nessa vida, o que acontecerá conosco, o nosso barro? Já percebeu o que acontece quando você fica muito tempo sem ler a Bíblia? Já percebeu? Você sabe o que acontece? Você já percebeu o que acontece quando a gente fica um tempo sem orar? Você já percebeu o que acontece quando a gente, em vez de ler a Bíblia, começa a ler outros livros e esquece um pouco da Bíblia? Você já percebeu o que acontece no seu coração? Fica mais mole? Fica mais fácil? Fica mais disponível?
ou endurece? Porque a gente está longe da fonte da água viva, que é Cristo. Sabe, vai ficar muito mais difícil para o oleiro trabalhar na nossa vida, se não tiver água. Sabe, a água é como humildade. A gente não vai conseguir se tornar como Cristo se não tiver isso na nossa vida. A humildade, essa água que nós precisamos, vai nos tornar maleáveis, moldáveis em nossa vida. Sabe, eu tenho uma certeza, o oleiro quer fazer uma obra incrível na vida de cada um de nós. Ninguém deve ter dúvida disso, nenhum de nós deveríamos ter dúvida disso. Sabe, nenhum de nós. Olha em 2 Timóteo, capítulo 20, versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Olha o planejamento, o pensamento de Deus sobre nossas vidas. Então a gente está vendo que lá em Jeremias, Deus quer trabalhar. Ele quer trabalhar com a gente. E por que Ele quer trabalhar? Olha aqui em João 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Numa grande casa, há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, purificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Qual que é o trabalho do oleiro? Está aqui. Você vai se tornar um vaso de honra, santificado, útil, preparado para toda boa obra. Preparado para toda boa obra. Aonde que eu vou me preparar? Aonde eu vou me preparar para toda boa obra? Eu achei uma escritura que nenhum de vocês conhece, é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha essa escritura. Leia comigo. Preste atenção nessa escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja o quê? Apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. Por quê? Porque Deus deseja que você seja vaso para honra, vaso santificado, vaso útil. Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus para nos tornarmos homens e mulheres que dão honra e que dão glórias a Deus de toda maneira. Nas Escrituras, ela nos prepara. As Escrituras nos preparam para fazermos todo tipo de boa obra. Ela te prepara no ensino, na repreensão, na correção, na instrução. Ela te torna útil para o Senhor, santificado, vaso para honra. E a palavra de Deus quer influenciar tanto nossa vida, nesse trabalho do oleiro em nossa vida, que a gente deveria pregar o evangelho não com o que a gente fala, não com o que a gente prega, mas nossas atitudes deveriam falar mais alto do que nossa voz. Nosso evangelho deveria ser pregado com nossas ações e não com nossas bocas. Essa é a pregação verdadeira do evangelho. Lá no nosso bairro, na nossa rua, onde nós vivemos, nossas vidas são uma pregação. Nosso amor é um ensino. Nossa paciência, tudo que nós vivemos com Cristo, isso é o que faz de cada um de nós, homens e mulheres preparados para toda boa obra. Sabe, a palavra de Deus, irmãos, é água pura. A palavra de Deus é que vai manter o nosso barro mole, sempre pronto para aprender no ensino, repreender, ser corrigido, ser instruído. Manter nosso coração lá, no lugar certo, saudável. Né? Confiar na palavra de Deus. A palavra tem te deixado nessa posição de humildade? Ou a palavra tem constrangido você a ponto de deixar seu coração mais preparado para as mudanças que Deus quer fazer na sua própria vida? A palavra tem contribuído para que o oleiro possa continuar fazendo o trabalho dele na sua vida? Ou tem alguma parte do barro que a gente não quer que toque? Ou a gente tem alguma parte do barro que a gente vê que precisa mudar, mas eu não quero que ninguém deixe, ninguém toque a mão nessa área. Sabe, é impressionante como a gente escolhe os assuntos para falar com os outros, já percebeu? E sempre os assuntos onde o barro está endurecendo, a gente tem uma tendência forte de não falar sobre eles.
Mas a gente fala onde o barro está mais mole, onde Deus tem mais trabalhado. Mas Deus quer trabalhar no todo, que somos nós, né? De não deixar o barro endurecer, mas manter o nosso barro pronto para ser moldável na mão, aos olhos do Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho quase 29 anos na fé. E talvez eu sou um dos que eu tenho mais risco de correr do barro endurecer pelo tempo que eu estou aqui. Sabe, eu tenho medo disso. E sabe uma coisa que eu acho fascinante no reino de Deus? Lembra onde a gente estava em janeiro do ano passado? Vocês lembram? Cada um no nosso setor, lembra disso? Cada um lá, tranquilo na sua vidinha, todo mundo mais acomodado. Olha o que Deus fez em um ano. Isso que eu acho a coisa mais impressionante e maravilhoso no reino, que sempre a gente está mudando. Mudando o coração, mudando de local, mudando a maneira que a gente está vivendo o cristianismo, descobrindo coisas novas, pensando de novas maneiras. Como eu amo o cristianismo de Cristo. Esse cristianismo que faz a gente mudar, ser diferente. Que daqui a um ano, em janeiro de 2017, a gente nem sabe se a gente vai estar aqui nesse prédio. Alguns de nós vamos estar em Ribeirão Preto, você está aí dizendo, não, eu não vou, eu estou bem aqui. Talvez em janeiro, fevereiro do ano que vem, você vai estar lá em Ribeirão ou em outro lugar. Porque o reino de Deus muda. O trabalho de Deus, de oleiro, ele está sempre mudando, fazendo coisas novas, construindo coisas novas em cada um de nós. Eu corro o risco, confesso, do meu barro ficar mais duro. Mas olha para você, eu olho para dentro de mim mesmo. A gente consegue ainda ver os dedos de Deus dentro de nós? Sabe, quando o oleiro faz o trabalho dele, você vai ver as marcas do dedo, quando ele está trabalhando, construindo. Quando o trabalho está pronto, você quase não identifica os dedos, a marca dos dedos. Então, perfeito que é o acabamento, mas a gente não está acabado, nós estamos em obras ainda. E até o fim da vida. Então, se nós temos em obra, como um vaso que está sendo construído, a gente deveria ver as marcas daquele que está moldando cada um de nós. O dedo de quem está tocando a gente? O dedo de Deus? Tem alguns irmãos na sua vida que dá para perceber que os dedos dele estão tocando você e ajudando a moldar esse vaso na sua vida? Quais são os digitais que a gente vai encontrar se fizesse uma perícia no nosso coração? Sabe, nos nossos corações deve ter as marcas das digitais de Deus até hoje no nosso coração. No nosso casamento, irmãos, deve ter as digitais de Deus no nosso casamento. Na criação dos nossos filhos, a gente devemos encontrar as digitais de Deus, construindo a criação dos nossos filhos, no nosso coração, e onde que nós andamos, no nosso amor, a gente deveria encontrar ainda, e sempre, as marcas do dedo de Deus, moldando nossas vidas cada vez mais. Na nossa oferta, deveria ter as mãos de Deus trabalhando, para que nós possamos ser mais sacrificiais, cada um de nós. Estudando a Bíblia com as pessoas, deve ter a mão de Deus no nosso coração, moldando a gente como aprender a ouvir melhor, como ensinar melhor, como construir melhor no próximo. Nossa vida devia ter um monte de digital, em tudo que é lugar, da presença do Senhor na nossa vida, na presença de outras pessoas na nossa vida. Sabe, Deus tem mudado meu coração, tem mudado seu coração ao longo desses anos, mas irmãos, eu quero só dizer, a obra não acabou, tá bom? Pelo amor de Deus, nunca pensa isso. A obra está inacabada, Deus está trabalhando, nós estamos indo para alcançar a santidade de Jesus Cristo, na presença, sermos semelhantes. Nunca coloca uma placa, fim de obra. Não, coloca, ao contrário, põe outra placa. A obra só está começando, seja bem-vindo. Venha participar, seja obreiro na minha obra. Venha me ajudar a construir o que Deus quer construir na minha própria vida. Convide pessoas para Deus usar a sua vida, para ajudar a construir vida de outras pessoas. Sabe, eu lembro quando eu fui para Belo Horizonte, na missão em Belo Horizonte, a igreja estava plantada, o Leandro e a Simone estavam lá, e aí houve uma mudança, eles vieram, e eu e a Sandra nós fomos. Nós nunca tínhamos saído de São Paulo, nunca tínhamos liderado uma igreja sozinho, e a gente foi lá com todo o nosso coração dispostos a sermos moldados. A gente passou 1 ano e 8 meses nessa missão, depois nós voltamos. Irmãos, isso mudou nossa vida.
Isso mudou porque a gente se colocou na mão de Deus de uma maneira... Foi impressionante como Deus trabalhou lá, como Deus tem trabalhado aqui. Mas quando a gente pensa em missão, às vezes a gente pensa assim, puxa, eu vou deixar minha casa, meus interesses, vou deixar minha vida certa para ir para uma incerteza. A gente deveria pensar, caramba, que oportunidade eu tenho de deixar Deus trabalhar mais na minha vida. Talvez Deus precisa trabalhar mais na sua insegurança, na sua confiança, na sua obstinação, na sua fé. Eu não sei onde Deus quer trabalhar, mas quando a gente olha para a missão com essa visão, que Deus vai trabalhar, eu vou ficar lá 1, 2 anos, 3 anos, depois deixa Deus me guiar, aí você vai ver Deus trabalhando na sua vida de maneira poderosíssima, impressionante como nunca trabalhou, com certeza eu tenho trabalhado. Para terminar, vamos voltar para Jeremias 18, versículo 4. 18, versículo 4. O vaso do barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, mudando outro vaso de acordo com a sua vontade. Sabe, às vezes nosso vaso se estraga, não é porque o oleiro deseja. Às vezes nós estragamos o trabalho que Deus faz na nossa vida, muitas vezes. Muitas vezes foi assim, né? Deus está construindo em nós há muitos anos. Mesmo antes de sermos cristãos, Deus está trabalhando para a gente se tornar cristão. E a gente estragou a nossa vida, muitas vezes os relacionamentos, ferimos pessoas, os pecados que nós experimentamos. Lembra quando você estudou a Bíblia? Você lembra que estava por trás de tudo? Né? Deus trabalhando na sua vida, te trazendo, aconteceu tantas coisas para que você chegasse um dia na frente da palavra dEle. É o trabalho de Deus, que parece que o vaso estava todo estragado e Deus reconstruiu cada um de nós. O oleiro vai reconstruindo, vai moldando nossas vidas de uma maneira poderosa. Irmãos, eu quero dizer hoje de manhã, Deus não vai nos jogar fora se nós continuarmos perto da fonte da água viva, que é Jesus, e perto da palavra de Deus. Deus vai trabalhar, Deus vai continuar moldando, Deus está buscando cada vez mais moldar, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Sabe, no versículo 6 de Jeremias, ele fala, e a pergunta fatal é, o barro, o Senhor como barro nas mãos do oleiro, vocês estão prontos para ser moldados na mão do oleiro? Na minha mão, vocês estão prontos, ó comunidade de São Paulo? Nós estamos prontos, dispostos a deixar Deus continuar moldado, cada vez mais a imagem e a semelhança de Cristo? Quero encorajar vocês de manhã, sabe, não fica com a visão errada sobre você mesmo. Deixe pessoas virem te ajudarem. Deixa Deus usar outras vidas para moldar você. O Espírito Santo está moldando nossas vidas. Cristo está moldando nossas vidas. A palavra de Deus está moldando nossas vidas. Deixe outras pessoas, deixa Deus usar a sua vida para moldar Jesus na vida de outras pessoas. Abra e deixe outras pessoas virem moldar Cristo na sua própria vida. Deus dá valor ao barro que somos. Deus quer moldar o melhor para cada um de nós. Irmãos, vamos ser moldáveis, prontos, beber da água viva e nos alimentarmos cada dia da palavra de Deus. Ótima semana, que Deus te abençoe e que a gente essa semana possa sentir o toque da mão de Deus trabalhando em nossas vidas para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, uma ótima semana a todos.